Bom, gente, continuando nosso estudo de vetores, hoje vamos falar um pouquinho sobre a expressão analítica de um vetor. Mas antes disso, a gente precisa entender um pouquinho qual é o conceito de decomposição vetorial. Vou fazer no plano, tá? E aí depois a gente generaliza para o espaço. Então, qual é a ideia da decomposição? Eu pego um vetor V qualquer, beleza? E pego outros dois vetores que vão ser não colineares, V1 e V2. E aí lembra da discussão que vetor é um conjunto de segmentos equivalentes infinitos, né? Então, eu sempre posso, quando eu pego esses três vetores, pegar de tal modo que eles tenham uma mesma origem, pegar representantes dessas bases, beleza? Que tenham a mesma origem, então tá tudo bem. E qual a ideia da decomposição? Que dado dois vetores não colineares, beleza? Um terceiro vetor sempre poderá ser escrito como uma combinação, lê aqui ó, uma combinação linear desses vetores. E diga, como assim? Gente, de forma bem simples. A ideia aqui é eu pegar um determinado vetor e escrever ele a partir da soma dos outros dois. Pô, diga, mas só a soma? É, só que lembra aquela discussão que eu posso meio que prolongar um vetor quando eu multiplico ele por uma constante? Isso, então, ó, entre aspas aqui, ó, eu poderia prolongar aquele vetor V1 ali, se eu multiplicasse ele por uma constante, ele ficaria maior. Assim como que o V2 eu também poderia sair prolongando ele. Só que tem algum prolongamento específico para cada um desses vetores, beleza? Ou uma redução também, tá, gente? Eu estou fazendo prolongamento, mas o contrário também seria verdade. Mas existiria algum lugar em específico, e aí o único lugar, que eu conseguiria fechar uma soma vetorial para dar aquele vetor V. Então vai existir aqui, ó. Opa, a caneta vermelha está falhando, deixa eu trocar aqui, ó. Vou pegar a laranjinha, então. Ó, vermelha falhou. Então vai a laranjinha. Então vai existir esse lugar específico que vai formar o paralelogramo, ou seja, a soma vetorial. E aí, se eu tivesse prolongado esse vetor V2 até aqui e esse vetor V1 até aqui, eu conseguiria fazer que esse vetor V é a soma desse troço com esse daqui, certo? Só que eu não precisei fazer o quê? Meio que a ideia de uma expansão, então não tem como multiplicar cada um desses vetores por um determinado o quê? Escalar? Então você criou um novo vetor. Isso, ó, o mesmo vetor aqui, na mesma direção e nesse caso também no mesmo o quê? Sentido. Então eu poderia dizer simplesmente que esse vetor V, ele é o vetor, sei lá, posso colocar um K1 vezes V1, onde o K1 é um número real, beleza? Somado com K2 vezes V2. Isso é a tal da combinação linear. Então a ideia é, se eu pego três vetores, beleza? Dois deles sendo não colineares, eu pego um terceiro e eu posso sempre escrever em função desses dois. Faz sentido, não faz? Já, fez. Então, beleza. Então, quando a gente falar sobre combinação linear, é essa expressãozinha. É eu juntar a soma, literalmente, de dois vetores, que podem ser prolongados ou até mesmo, entre aspas, encolhidos. Beleza? E aí, só um detalhe importante, que esse V1 e V2, esse par de vetores, quando não colineares, vou sempre enfatizar isso aqui, a gente vai chamar isso aqui de uma base. Uma base, certo? E aí, essa base não necessariamente precisa ser ortogonal, ou seja, esses vetores V1 e V2, eles não precisam fazer 90 graus. Eles podem ser quaisquer vetores, desde que não colineares, só essa é a restrição. Então, dado dois vetores, eu sempre consigo formar o plano. Então, pego aqui, ó, dois vetores. As canetas aqui. Peguei dois vetores. Se eu pego esses dois vetores, juntei um ponto, a combinação linear deles vai ser sempre possível formar o plano o plano que contém esses dois vetores. Dá para entender essa ideia? Certo? E aí, só que existem bases específicas, que a gente vai chamar de bases o quê? Canônicas, que são bases ortogonais. E além de serem bases ortogonais, elas são bem especiais. É o que a gente vai chamar do R2, o plano, ou o R3, o espaço. Então, o famoso eixo X e Y que vocês já estão acostumados desde o 9º ano, quando a gente vê plano cartesiano, a mesma ideia. E aí, quem são os vetores que a gente vai chamar para criar o R2? A gente vai chamar esse vetor aqui, ó, do vetor
I e do vetor J. E aí, para facilitar toda a vida, quem é esse vetor I? Esse vetor I é o vetor de coordenadas o quê? 1 e 0. X igual a 1 e y igual a 0. E o vetor J? Deixa eu colocar ele um pouquinho mais para o lado aqui, ó. O vetor J, ele é o vetor 0 e 1. E diga, por que agora você não colocou a setinha em cima da letra? Colocou um acentozinho, não colocou a setinha de vetor? Porque esses caras são bem importantes. Esses caras, eles são os versores dos eixos coordenados. Então, normalmente a gente usa esse símbolo aqui, ó, e a prova da Escola Naval costuma usar muito esse símbolo, mais do que até a setinha, para indicar versores, beleza? Então, seriam os versores. Lembrando qual é o conceito de versor? Um vetor de mesma direção, certo? Sentido de um outro vetor, sendo que o módulo dele vale 1. Ah, verdade, ó. O tamanho desse cara aqui é 1 e o tamanho desse cara é 1. Então, essa ideia aqui seria a base canônica do R2. E qual seria a base canônica do R3? Seria a mesma ideia, só que agora eu teria x, y e z. Então, o x agora, o i, no R3, ele continua tendo o tamanho 1, porque ele é um versor. 1, 0 e 0. Porque repara que ele não vai ter coordenada de y e ele não vai ter coordenada de z. Enquanto o j aqui, quem vai ser o j? Aí agora o j vai ser o quê? 0, 1 e 0. E o último versorzinho seria o que a gente vai chamar normalmente de k. Vai ficar o quê? 0, 0 e 1. Beleza? Então esses são os versores da base canônica, tanto do R2 e quanto do R3. E com esse conceito de decomposição, a gente vai garantir que qualquer vetor no R2, no plano, pode ser escrito em função de quê? De I e J. Assim como qualquer vetor no espaço pode ser escrito em função de I, J e K. Ou seja, esse inscrito em função, a gente vai chamar de uma combinação linear. Então veja aqui, se eu peguei um vetor V, existe o I e o J aqui. A ideia agora, mais fácil do que quando são vetores não perpendiculares, a gente vai fechar o paralelogramo de forma bem fácil. Só que o paralelogramo, quando eu pego planos que são ortogonais, quando as bases são ortogonais, esse paralelogramo acaba sendo o quê? Um retângulo. Então tudo fica mais bonitinho. E qual é a ideia então? Que quem vai ser o V? Eu vou ter pego aqui, ó, existe o vetor I aqui em algum lugar, beleza? Eu vou pegar esse vetor I e vou prolongar uma certa distância. E aí normalmente a gente vai chamar de X essa distância, que foi prolongada no sentido do eixo X. Mais o quê? Mais Y vezes J. Existe o J aqui, você precisa prolongar esse cara para conseguir fazer a nossa decomposição, para conseguir fazer a nossa soma vetorial. E aí aqui seria o J. Então aqui até é bem fácil de ver. No R3 dá um pouquinho mais de trabalho, mas gente, ó, é a mesma ideia. Por quê? Quando eu pego aqui um vetor lá no espaço, e eu quero entender ali se no plano aqui eu vou fechar um paralelogramo, né? Que vai acabar sendo um retângulo. Aqui, qual vai ser a ideia? É fechar um paralelepípedo. Como assim, Edgar? Ó, você vai começar fazendo o seguinte. Primeiro, você vai traçar paralela aos eixos. No pontinho aqui do vetor. Tracei paralela aos eixos. Beleza. Depois, você vai traçar, certo? O quê? Vai traçar a projeção desse cara lá pro eixo. Aqui, em algum lugar. Vamos tentar aqui, ó. Projeção aqui. E aí, essa projeção que você traçou para lá, você vai traçar uma paralela a essa aqui embaixo. Então, já, é a ideia de formar paralelogramas. Isso. Beleza? Só que você vai precisar traçar também paralelas aos eixos X e Y aqui embaixo. Então, ó, vai fechar para cá. Ah, ficou como se fosse uma sombra. Isso. E aqui, ó, paralela. Vamos tentar aqui paralela. Acho que foi, hein? Acho que deu bom, hein? Pronto. Então, entre aspas, daquele vetor V ali tem o quê? Uma sombra no plano aqui. É estranho, mas acho que dá para entender, né? Que foi formado pelo prolongamento de quem? Do I e do J.
E depois, esses dois caras foi somado com o quê? Com o K. E diga, mas se for alguma parada de paralelepípedo, cadê o paralelepípedo? O paralelepípedo ele pode ser formado justamente se você continuar subindo esses carinhas aqui, ó, traçando mais paralelas. Vamos ver se a gente consegue fazer um desenho bonito. Ó, ver se vai ajudar. Então aquele cara ali é como se fosse a diagonal desse paralelepípedo. Então, ó, tracei pra cá. Deixa eu pensar mais aonde que ele tem que traçar. Pra cá, ó. Pra cá. Paralelo, sempre paralelos, né, gente? Sempre paralelos. Pois, cara, é mais fácil fazer um cubo primeiro. Pô, concordo. Ou um cubo, um paralelepípedo bonitinho. Depois traçar. Que é aquele cara ali seria como se fosse a diagonal. E agora aqui, ó, assim, ó. Aqui, paralelo. E, cara, tá meio torto. Tá um pouquinho, né, gente? Mas tá valendo. E aqui no final. Tá valendo. Dá pra pegar aí com a ideia, né? É, mais ou menos. Ele não tá muito bom não, mas tá valendo aquilo ali. Então aqui, ó, aquele vetor V é como se fosse literalmente a diagonal daquele paralelepípedo formado. Beleza? Então, essa é a ideia. E quem vai ser então o vetor V? Como é que a gente escreve a combinação linear? Da mesma forma. Só que agora vai ganhar uma coordenada. Vai ficar xy mais yj mais zk. Pronto. Então agora a gente tem as expressões algébricas dos vetores através de uma combinação linear com a base canônica, ou do R2 ou do R3. Então qual é a base canônica do R2? I, J. Qual é a base canônica do R3? I, J, K. Que são vetores que são não colineares, e aí tem até um termo bonitinho, eles vão ser linearmente independentes, justamente porque eu não tenho como escrever um em função do outro. E aí quando eu junto esses dois caras, eu formo qualquer coisa no plano. Se eu junto esses três caras, eu formo qualquer coisa no espaço. Beleza, até aqui? Edgar, não sei se está muito claro. Vamos fazer algumas questões para fixar melhor o conteúdo? Bom, vamos tentar entender um pouco melhor agora a parte algébrica. Primeiro exemplo para a gente fixar. Determine a extremidade do segmento que representa o vetor 2 e menos 5, sabendo que sua origem é o ponto, e aí criei duas situações. Se fosse o ponto A e se fosse o ponto B. Então qual é a ideia, galera? Eu tenho aqui o ponto A. A origem, tá? Seria menos 1 e 3. E aí ele vai ter uma extremidade desse segmento. Então tá bom. Que eu vou chamar agora, eu vou chamar esse ponto aqui de A', tá? Como sendo a extremidade. E aí, esse ponto tem coordenadas, vou chamar de A e B. Só que, se ele falou que determina a extremidade do segmento que representa o vetor, cara, se esse segmento representa aquele vetor, qual é a ideia aqui, ó? Pronto, ele representa qual vetor? O vetor V. E qual é o vetor V? É o vetor 2 e menos 5. Pensa comigo. O vetor 2 e menos 5, ele tem que ter andado 2 unidades no x e menos 5 unidades no y. Né? A gente pode pensar dessa forma, de um modo grosseiro. De forma bem resumida, de forma bem rápida, o que a gente pode fazer é falar que o A menos o menos 1 vai ter que ser igual ao 2. O B menos o 3 vai ter que ser igual ao menos 5. Essas duas coisas vão ter que ser verdade. Então, basicamente, para você criar um vetor com extremidade e origem, vocês vão pegar as coordenadas da extremidade e subtrair da origem. Já, mas não sei se isso faz muito sentido para mim. Vamos ver se faz. Deixa eu desenhar um plano cartesiano aqui em cima, ó. Vamos ver se vai fazer mais sentido para todo mundo. Peguei um plano cartesiano. Vamos tentar mais ou menos aqui, ó. Como é... 5 vai ser difícil. 1, 2, 3... Vamos tentar, hein? Uma proporção aqui mais ou menos certinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. 1, 2, 3... Blá, blá, blá... 4, 5, 6...
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Acredita aqui que o meu plano cartesiano está com as proporções certinhas, beleza? Cadê o ponto de coordenadas menos 1 e 3? Menos 1 e 3. Seria esse ponto aqui, seria o ponto A. Entendi, Edgar. E aí, eu quero criar um ponto A', beleza? Mas que represente o vetor 2 e menos 5. Só que esse vetor 2 e menos 5, se a gente para pensar ele na origem, 2 seria 2 unidades para cá e menos 5 para cá. Então ficaria esse vetor aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então 2 e menos 5 seria esse vetor aqui. Esse cara aqui seria um dos representantes. Acho que minha proporção vai ficar boa não. Seria um vetor V. Acho que eu tô começando a pegar a ideia, hein? Estão entendendo, gente? Então, ó, esse cara aqui seria o vetor V. Vetor 2 e menos 5. Beleza? Então, eu preciso pegar alguém saindo lá do A, indo até uma linha, de modo que seja a ideia do mesmo vetor. Ou seja, lembra da equivalência? Tem que ter o mesmo módulo, tem que ter a mesma direção e o mesmo que? Sentido. Então, ó, olha aqui a continha que eu fiz. Eu concluí na minha continha aqui, ó, quando eu peguei extremidade menos origem, menos 1 dá 1, passa para lá, tá? Vai ficar mais 1, vai passar para lá menos 1. Então, o A teria que ser igual a 1 e o B teria que ser igual a menos 2. Cadê esse pontinho aqui, ó? X igual a 1 e o cara aqui igual a menos 2 seria esse pontinho aqui. Vê se dá para poder ver que mesmo com meu desenho fora de escala, bonitinho, esses caras estão parecendo paralelos, né? Estão parecendo paralelos. Aqui, ó, o tamanhozinho deles, ó. Tá bem próximo. Acho que agora eu entendi, Edgar. E o vetor se fosse 3 e 3? Cadê o 3 e 3? O 3 e 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, seria esse pontinho aqui. E aí, como é que a gente vai achar a extremidade? De novo, eu vou pegar um ponto B', tá? Aí, ó, eu vou falar que o vetor V, ele é o vetor de origem em B, extremidade em B'. O que a gente faz? Pega as coordenadas do B', que eu vou chamar de X menos coordenada do... X não, peraí, já foi A e B? Vão ser C e D. Ó, C menos 3 e vou igualar a 2. E depois, D menos 3 e vou igualar o quê? A menos 5. Então, qual deveria ser a extremidade? O C teria que ser 5 e o D aqui, ó, teria que ser menos 2. Vamos ver lá no desenho feio? Cadê? C igual a 5, seria o X do primeiro. 1, 2, 3, 4, 5. E o outro igual a menos 2. 1, 2. Seria mais ou menos aqui assim, ó. E aí, a gente teria o próximo representante do mesmo vetor. Ponto B, ponto B'. Fez sentido? Tá paralelo, não tá, gente? Mais ou menos aqui, ó. Se vocês fizerem aí no caderno de vocês, um papel aquele milimetrado, bonitinho, ou usar régua, vocês vão ver que vai ficar bonitinho, paralelo, mesma direção, módulo e sentido. Ou seja, esses três segmentos, azul, verde e laranja, eles são o mesmo vetor. Todos eles são o vetor V, sendo que eles são representantes diferentes. Eles estão sendo representados por segmentos diferentes, mas não mudou o vetor. O vetor é o mesmo, porque o vetor vai ser o conjunto de todos os segmentos equivalentes. Beleza, tá aqui? Tá, Edgar, tô começando a pegar essa parada. Exemplo 2. Dados os vetores U, V e W. Determine K1 e K2, tal que W é igual a K1 vezes U, K2 vezes V. Gente, isso aqui é bem simples. Vamos lá. Quem é o W? O W não é o vetor menos 12 e 6. E aí eu quero que W seja igual a K1 vezes qual vetor? O vetor U. Quem é o vetor U? 2 e menos 4. Mais o vetor o quê? K2 vezes o vetor V. Menos 5 e 1. Beleza? Galera, quando a gente multiplica um vetor por um escalar, a ideia não era prolongar o vetor? Só que quando eu prolongo o vetor, eu prolongo tanto o x dele quanto o y dele. Então eu poderia escrever aqui, ó,
menos 12 e 6, igual o quê? 2K1 e menos 4K1. Seria esse vetor que foi possivelmente prolongado, virou esse cara aqui. Mais qual vetor agora? O vetor menos 5K2 e K2. Sendo que se eu estou somando, eu sempre vou juntar x com x e y com y. Vai ficar aqui menos 12 e 6 é igual, então, 2K1 menos 5K1. E qual é a coordenada de y? Perdão, K2 aqui, ó. Aqui é K2, 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 ó. É x com x e y com y. Menos 4K1 mais K2. E aí vai virar um sisteminha que é simples de resolver. Qual o sisteminha? Eu tenho que 2K1 menos 5K2 vai ter que dar menos 12. E eu tenho que menos 4K1 mais K2 vai ter que dar o quê? 6. Como que a gente pode resolver esse sisteminha rápido e fácil? Edgar, multiplica a primeira equação por 2. Aí a gente vai achar um sistema equivalente. Qual o sistema equivalente? 4K1 menos 10K2. Eu multipliquei todo mundo por 2, igual a menos 24. Equação de baixo. Só vou repetir. Menos 4K1 mais K2 igual a 6. Vou fazer o que com essas equações? Simplesmente vou somar. Quando a gente somar, vai acabar cancelando K1 com K1. Vai ficar menos 10K2 com mais K2, ou seja, menos 9K2. Menos 24 somado com o 6 vai dar o quê? Menos 18. Logo, quem é o K2? O K2, quando passa para lá, vai ser 2. Ou seja, lembra que se o K2 é 2, eu tive que pegar o vetor V e literalmente duplicar o tamanho dele. Faz sentido, não faz? E aí, se eu acho que o K2 é 2, volta no sisteminha, eu vou voltar aqui, ó, vai ser mais fácil. Coloca o 2 aqui. Joga para lá. 6 menos 2 vai dar 4. Beleza? Passa o menos 4 dividindo. E aí a gente vai achar que o K1 igual a menos 1. Então, repara que enquanto um vetor foi multiplicado por 2, o outro simplesmente foi multiplicado por menos 1. Se eu multipliquei por menos 1, eu não alterei o tamanho dele. Eu só mudei o sentido dele. Bem maneiro. E aí, se vocês quiserem visualizar isso aqui melhor, qual a ideia? Pega um papel ali quadriculado e façam um plano cartesiano com essas coordenadas. Vocês vão conseguir visualizar isso melhor. Beleza, até aqui? Vamos mais uma. Vamos lá. Determine A e B de modo que os vetores sejam paralelos. Agora eu fui lá para o R3, beleza? E aí vocês vão falar, caraca, Edgar, mas pô, tem 3 coordenadas, como é que eu vou desenhar? Justamente, vetores nem sempre a gente precisa ficar desenhando. Essa é a vantagem, a gente vai conseguir simplesmente algebrizar. Nesse início, quem está estudando isso pela primeira vez, às vezes é interessante desenhar para ajudar um pouquinho, tá? A clarear a mente de vocês, mas a gente não precisa ficar desenhando sempre. A álgebra já vai ser suficiente. Lá, tentar desenhar aquilo ali fica bem bizarro. Mas vamos pensar comigo. Se eu tenho que 2 vetores são paralelos, esquece, não precisa pensar que é no espaço. Tanto faz no plano, no espaço. Mas se eles são paralelos, obrigatoriamente, as retas diretrizes dos segmentos são paralelas. Tá, Edgar? Ou seja, eles podem ter a mesma direção. Podem? Não, eles devem. Por quê? Se são retas paralelas, a direção é a mesma. E o sentido? Lembra que sentido não é a mesma coisa que direção. O sentido seria, digamos que a azul está indo para lá e a verde está vindo para cá. E o sentido é diferente. Mas a direção, se são retas paralelas, continua sendo a mesma. Tá bom? E aí, então, se eu tenho 2 vetores que eles são paralelos, eles estão sobre retas suporte paralelas. O que eu vou precisar? Eu precisava que eles tivessem as mesmas coordenadas? Não necessariamente. Mas eu precisava que, entre aspas, um teria que ser talvez menorzinho que o outro. Ou não, poderia até ter o mesmo tamanho. Mas, de qualquer forma, a ideia é como se eu pegasse um deles, prolongasse ou encolhesse até chegar no outro. Então, falou que vetores, independente se é plano ou espaço, são o quê? Paralelos, eu posso escrever que o U teria que ser igual a K vezes o V. Lembra que quando eu multiplico por K, eu só estou prolongando ou encolhendo o vetor. E aí faz sentido aqueles caras ali serem o quê?
paralelos. Porque lembra que quando eu multiplico por um escalar, eu não mudo o quê? Eu não mudo a direção. Pode ser que eu mude o sentido, e tá tudo bem. Mudar o sentido não deixou de ser paralelo. E eu mudo o módulo, tá tudo bem também. Mudar o tamanho dele não vai deixar de ser paralelo. Então lembra que se eu multiplico por um K, eu mantenho a direção, e ser paralelo é ter a mesma direção. Então isso aqui tem que ser verdade. Então eu posso escrever que o vetor 4, 1 e menos 3 vai ter que ser igual a K vezes o vetor 6, A e B. Só que para isso ser verdade, eu vou ter que 4, 1 e menos 3 vai ter que ser igual a 6K, AK e BK. Só que para dois vetores serem iguais, aí é bem simples de pensar. O único jeito de dois vetores serem iguaizinhos é se eles tiverem exatamente as mesmas coordenadas. Então, eu tenho que obrigatoriamente o 4 tem que ser igual a 6K e o 1 igual a AK e ainda por cima o menos 3 igual a BK. Beleza? E aí, se vocês repararem, se eu isolasse o K nas três equações que precisam ser verdade simultaneamente, eu tenho que 4 sobre 6 é igual a K. Sendo que esse mesmo K, aqui para essa equação, seria o quê? 1 sobre A. E que seria igual ao quê? A menos 3 sobre B. Olha que parada maneira. Então, basicamente, para eles serem paralelos, eu preciso que a razão entre as coordenadas correspondentes seja a mesma. Então, 4 sobre 6 tem que ser igual a 1 sobre A e menos 3 sobre B. De novo, isso vale tanto para o R2 quanto para o R3. E aí, se a gente fizer essa continha aqui, ó, 4 sobre 6 igual a 1 sobre A, quem vai ser o A? Se eu simplificar, vai dar 2 sobre 3, logo o A teria que ser 3 sobre 2. E aí, se aqui, ó, 2 sobre 3 igual a menos 3 sobre B, quem é o B? Passa para lá, o B vai ser menos 9 sobre 2. Então, esses devem ser os valores de A e B. Beleza? Usando ali a ideia de paralelismo. Quando dois vetores são paralelos, obrigatoriamente eu preciso de quê? Que um seja a multiplicação do outro por um escalar. Beleza? E a última para a gente terminar esse bloco de aula. Determine o simétrico de um ponto em relação a outro ponto. Eu pego dois pontos. Se eu quero um simétrico, o que é a ideia de simétrico? A ideia de espelho. Eu preciso pensar que existe, tá, um ponto, vamos tentar fazer um esboço feio aqui, ó. Existe simétrico do ponto A em relação ao ponto P. Então, vai existir como se fosse um espelho. E o outro ponto, que eu vou chamar de A', precisa estar à mesma distância do A ao P. E todos eles vão estar sobre o quê? Uma mesma reta. A ideia é que o P é o ponto médio. Ah, Edgar, eu posso usar o conceito então só de ponto médio? Pode, só que a gente quer treinar vetores. E aí o que a gente pode pensar se eu pensar aqui em vetores? Que esse vetor aqui, ele é o quê? Ele é igualzinho a esse vetor aqui. Mesmo módulo, direção e sentido. Os dois vetores são iguais. Essa questão, de novo, a gente pode fazer de mais de um jeito. Mas como a gente está na aula de vetores, a gente vai fazer por vetores. Vou falar que o vetor de A até P vai ter que ser igual ao vetor de P até A'. E aí, cuidado com origem e extremidade. Origem A, extremidade em P. É o primeiro vetor. Que vai ter que ser a mesma coisa que origem P e extremidade em A'. Edgar, então peraí. Essa ideia de vetores, dá para provar porquê do ponto médio? Dá. Inclusive, dá para provar o porquê das coordenadas do baricentro de um triângulo no plano. Tentem fazer como exercício de casa, beleza? E aí, acabou, né? Por quê? Eu sei quem é o P, eu sei quem é o A. Então, quem é o vetor de A? O vetor AP. Lembra? Eu vou pegar as coordenadas de P e vou subtrair da de A. Menos 1 com menos 3 vai dar menos 4. 0 com menos 1 vai dar menos 1. Menos 3 com menos 2 vai dar quanto? Vai dar menos 1 também. E esse cara vai ter que ser as coordenadas de A', que eu não sei, vou chamar de x, y, z, menos as coordenadas de P. Então vai ficar x menos menos 1, x mais 1. Y menos 0, y.
e z menos menos 3, z mais 3. Só que para esses vetores aqui, tá, serem iguais, o que vai ter que acontecer? As coordenadas correspondentes são iguais. Então, a gente vai ter que x mais 1 é igual a menos 4, y igual a menos 1, e z mais 3 igual também a menos 1. Logo, quem é o vetor? Quem vai ser, quem é o ponto, né? Quem vai ser o A'? Quem é o x dele? Passa para lá, vai ficar menos 5, o y menos 1 mesmo, e o z dele vai ser menos 4. Beleza? Então pronto, achamos a ideia do ponto simétrico usando o conceito de vetores. Beleza até aqui? Então, a gente encerra essas duas aulas, né, de introdução. A próxima vamos falar sobre produtos vetoriais, beleza?